Olá, pessoas. Eu sou o Tio Dani, eu sou gerente dos times de SRE e engenharia de plataforma e eu resolvi começar a fazer uma série de vídeos para explicar um pouco mais sobre qual que é o objetivo desses times e como que eles operam. Muito do que a gente vai conversar aqui gira em torno de uma cultura DevOps e ela começou a ser idealizada há um tempo atrás, então eu acho que é legal a gente até trazer um certo contexto para poder trocar ideia a respeito disso. Em 2019 foi o ano que eu entrei na Centauro, ainda não era Grupo SBF, e a gente tinha um problema muito crítico que era o custo do deploy. Deploy era um processo super complicado, exigia uma movimentação de várias partes diferentes e sincronizar todo o trabalho que eles precisavam colocar em produção. Então a gente está falando de banco de dados, a gente está falando de alterações de código, a gente está falando de outros tipos de integrações entre os sistemas. E isso eventualmente, com bastante frequência, na verdade, acabava causando vários problemas de integração e o que gerava rollbacks constantes. Então, não só o processo em si era lento e complicado, doloroso, como ainda por cima não era raro a gente precisar voltar ao processo e refazer o deploy depois de revisar alguns problemas. Por causa disso, na época a gente começou a discutir sobre como que a gente poderia resolver esse problema numa escala de uma empresa do tamanho da Centauro. A gente começou a discutir então sobre as melhores abordagens para conseguir fazer com que as peças móveis pudessem ser independentes. E foi aí que a gente, discutindo essa independência dessas peças móveis e dos times, e a autonomia que os times deveriam ter para poder, cada time poder desenvolver e deployar suas próprias aplicações, a gente chegou à conclusão de adotar uma estratégia de microserviços. Agora, microserviços, como quase tudo que acontece na comunidade, é uma discussão controversa, cheio tem bastante crítica, bastante gente que gosta de seguir a hype, e recentemente tem sim havido um certo escrutínio por trás disso, porque muita gente tem adotado microserviços como uma solução meio que padrão da indústria, e quando na verdade existe um contexto por trás da utilização. E o verdadeiro contexto por trás da utilização de microserviços, na minha opinião, é justamente o problema que a gente estava tendo. Independência de deploy. Fazer com que times separados pudessem fazer deploys independentes, sem necessariamente haver nenhuma implicação na integração. Ou seja, eles pudessem fazer uma integração contínua das suas próprias aplicações, mas não necessariamente das aplicações das quais eles dependessem. E algum tipo de versionamento semântico para poder conduzir como que as coisas evoluiriam. No fim das contas, a gente entendeu que esse seria o melhor caminho, embora, lógico, a gente sempre sabe, existem outras formas de resolver esse problema, e haverão empresas que dirão, nós resolvemos isso sem usar essa estratégia. Quando você começa a pensar em microserviços, uma outra abordagem, uma outra decisão acaba aparecendo eventualmente sobre como que você vai fazer essa implementação. E basicamente eu dividiria isso em dois grupos. É lógico que existe um espectro e dá para você, elas não são mutuamente exclusivas, mas eu diria que é uma abordagem no-ops, que é basicamente uma abordagem usando serverless, com banco de dados serverless, usando a própria plataforma da nuvem como mensageria e API Gateway. E existe uma outra abordagem que eu diria que é DevOps. Eu sei, eu estou colocando as coisas aqui como mutuamente exclusivas, NoOps e DevOps, mas eu só estou tentando classificar basicamente como que se distingue essas duas coisas, mas existem situações abordagens meio híbridas aí no meio. No fim das contas,
no ops, ou seja, usando serverless, usando functions, usando banco de dados serverless e as plataformas de nuvem, é uma boa abordagem para startups, por exemplo, que precisam lançar produtos muito rápido, precisa evoluir isso de forma bastante ágil e normalmente não tem budget, por exemplo, para poder contratar um time especializado em infraestrutura, em foundation, para poder cuidar da saúde de toda a infra. Por outro lado, para uma empresa grande como a Centauro, e agora pensando no grupo SBF, ou seja, ela aumenta ainda mais, a gente tem que cuidar de CDs, a gente tem que cuidar de lojas físicas, a gente precisa manter uma certa infraestrutura e nós temos times que são especializados para poder manter essa infraestrutura. Então a gente tem time de redes, a gente tem time de servidores, a gente tem time de sistemas operacionais, a gente tem todo um foundation para poder cuidar de toda a nossa infra, inclusive a nossa infra no cloud, já que a gente resolveu fazer esse movimento de sair de uma estrutura on-premises, por assim dizer, para dentro para adotar uma plataforma de nuvem. Isso tem tudo a ver com o contexto que a gente tem. É lógico, também, assim como todo o resto, haverão opiniões divergentes dizendo que serverless também pode atender empresas grandes. E eu respeito todas as opiniões a respeito disso, mas eu também acho que quando você tem o corpo de conhecimento que a gente possui dentro da empresa, a melhor coisa que a gente pode fazer é colocar ele para bom uso, né? O uso desse conhecimento de toda essa galera que está aí para poder trazer a parte de segurança da informação, a parte de redes, a parte de sistemas operacionais e banco de dados. Acho que todo esse conhecimento é útil na hora de estabelecer uma cultura que a empresa quer estabelecer, pensando em tecnologia, em discussão sobre tecnologia. Então, a gente acabou optando para adotar uma cultura DevOps, em vez de ir para uma abordagem NoOps. Só que, quando a gente fala de DevOps, a ideia é justamente a gente entregar a operacionalização das aplicações nas mãos das próprias pessoas de engenharia e fazer com que as próprias pessoas de engenharia sejam capazes de observar se essas aplicações estão se comportando bem e detectar algum tipo de anomalia e reagir às anomalias antes que isso cause mais problemas. E é aí onde as coisas começam a ficar um pouco complicadas numa abordagem DevOps, porque normalmente as pessoas de engenharia, não é esperado delas que elas tenham esse conhecimento a respeito da infraestrutura, da rede, do banco de dados, de disco, de storage, enfim, não só disco, mas storage. Então, como que você pode criar um ambiente em que isso tudo se apresenta para as pessoas de engenharia, se elas não entendem? E ao mesmo tempo, se elas não necessariamente entendem, existem exceções e é legal quando existem exceções, mas a gente parte do princípio de que a grande maioria das pessoas de engenharia não são especializadas em infraestrutura. E as pessoas que são especializadas em infraestrutura acabam tendo incentivos muito antagônicos em relação aos incentivos que as pessoas de engenharia têm. As pessoas de infraestrutura têm o incentivo de manter as coisas estáveis, têm o incentivo de manter as coisas funcionando, enquanto as pessoas de engenharia têm o incentivo de evoluir as coisas, de trazer mais funcionalidades, de evoluir o código, o que é, por definição, trazer uma certa instabilidade. Então, como que a gente lida com esse quebra-cabeças? A melhor coisa que a gente começa a pensar, e foi uma das discussões que tivemos lá atrás, eu, o André Nobre, houveram algumas pessoas de engenharia envolvidas, eu acho que o Neto participou de algumas conversas, eu não vou lembrar, tem muita gente que saiu, eventualmente o Marcel também entrou para a discussão, logo que ele entrou na companhia, enfim, haviam diversas pessoas ali numa discussão constante, e a gente começou a pensar então na ideia de criar uma infraestrutura self-service.
ou seja, uma infraestrutura como serviço, né? Não exatamente uma plataforma, e agora, na verdade, a gente acaba entregando aí a palavra-chave, uma plataforma como serviço que pudesse usufruir de uma infraestrutura e assim os times de infraestrutura pudessem focar na manutenção dessa infraestrutura, enquanto os times de desenvolvimento poderiam usá-la de forma transparente, simplesmente pegando suas aplicações e colocando na plataforma para fazer as aplicações executarem. Muita coisa evoluiu muito de lá para cá, e todas as decisões que a gente tomou, elas estão sempre abertas à revisão. A gente pode rever as decisões a respeito de microserviços, a gente pode rever as decisões a respeito de ser NoOps ou ser DevOps, enfim, ou inclusive criar algum caminho do meio. A gente não é exatamente extremista, mas várias das decisões que foram tomadas de lá para cá foram fundamentadas em conceitos como não só os princípios de DevOps, o Cloud Native Computing Foundation, que é meio que uma autoridade em termos de como que as aplicações em nuvem começam a ser executadas. É de lá que você tem o amadurecimento de tecnologias como Kubernetes, como Istio, e o Argo CD, e várias das coisas que a gente está utilizando aqui. E a ideia do SRE, que basicamente é uma forma de você garantir a confiabilidade, a estabilidade e a reação da plataforma sobre as aplicações. E aí a gente entra um pouco na função desses times, né? Então, o time de engenharia de plataforma tem o objetivo de oferecer essa plataforma. É um conjunto de serviços e ferramentas para ajudar os times no ciclo de desenvolvimento. Como que eu pego o código e levo até a produção da forma mais simples possível, sem trazer ruídos desnecessários, abstraindo como que a infra funciona e, ao mesmo tempo, garantindo, por exemplo, standards, em boas práticas em termos de segurança, resiliência, estabilidade e confiabilidade, né? Então, como que as coisas estão funcionando bem. Ao mesmo tempo, o time de SRE acaba sendo o time focado em como isso tudo está executando durante, né, depois que você coloca, depois que você fez o deploy, como que eu garanto que isso tudo continua funcionando, como que eu garanto se isso está bem observado. Então eu tenho uma boa observabilidade, eu tenho monitores verificando a saúde das aplicações, e no primeiro sinal de qualquer problema eu tenho algum tipo de notificação sendo disparada, e os times podem reagir antes que isso possa se tornar um problema maior. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais a respeito de SRE, a respeito de engenharia de plataforma e das várias outras decisões que foram tomadas ao longo do caminho. A gente tem uma história aí de mais de 2 anos, quase 3 anos, na verdade, de várias decisões tomadas. Então, eu acho que vai ter bastante assunto para a gente poder conversar. Eu quero tentar manter esses vídeos curtos, já tem aí 13 minutos de duração, mais de 13 minutos de duração para esse. Eu queria focar em vídeos com menos de 10 minutos. Então, a gente se vê nos próximos vídeos para poder comentar a respeito de como que a cultura DevOps foi idealizada e como que a gente começou a tomar algumas decisões ao longo do caminho. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.